Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Análise Real 2 e o assunto que vamos ver hoje será continuidade de funções. Bem, primeiramente em continuidade de funções vamos ver a definição de continuidade. Então, seja um domínio subconjunto dos números reais de uma função f e C a interseção entre o conjunto de todos os pontos de acumulação do domínio e o domínio. Diz-se que f é contínuo em C quando, para todo epsilon maior que zero, vai existir um delta maior que zero, ambos epsilon e delta suficientemente pequenos, tal que no domínio da função vai existir uma vizinhança muito pequena no ponto de acumulação, que vai implicar numa vizinhança muito pequena na imagem da função, na vizinhança da imagem do ponto de acumulação, que seria f de c. Então, a interpretação da simbologia dessa expressão nada mais é do que isso. Para uma vizinhança muito pequena do ponto de acumulação, vai implicar numa vizinhança muito pequena na imagem f de c. Ok? Bem, daí a gente tem algumas observações a se fazer em consequência da definição. Quais são? O ponto C deve pertencer ao domínio, certo? Se o ponto C ele é isolado, ou seja, se você obtiver a interseção da vizinhança de C com o domínio, o único elemento que você vai encontrar vai ser C. Então, toda F é contínua em C. Por quê? Porque como no domínio você vai encontrar apenas C, na imagem você vai encontrar apenas f de c. Com isso, f de c menos f de c vai dar zero, certo? Como o epsilon ele é maior que zero, então a gente vai ter módulo de f de x menos f de c é menor que epsilon, porque vai dar zero, ok? Considerando que C pertence ao conjunto de todos os pontos de acumulação de A, assim, f é contínua em C se somente se existir o limite de f de x quando x tende a C, e esse limite vai dar exatamente a imagem f de C. Ok? Vamos ver isso com um exemplo. Vamos considerar a função f de x igual a 2x² mais 1 para x pertencente aos reais. Usando a definição, prove que f é contínua nos reais. Então, como é que a gente utiliza a definição para demonstrar que uma função ela é contínua? Primeiramente, a gente vai pegar um C real pertencente ao domínio e a gente quer mostrar que na vizinhança de f de C, a distância entre qualquer ponto vai ser, em relação a f de C, vai ser pequena. Ou seja, f de x menos f de C é menor que epsilon, desde que uma vizinhança de C no domínio também seja suficientemente pequena, que a gente chama de delta, ok? Então, partindo da definição, a gente vai ter que módulo de f de x menos f de C, substituindo f de x e f de C pelos seus respectivos valores da função, que é 2x² mais 1 e 2c² mais 1, fazendo a manipulação algébrica dentro do módulo aqui, a gente vai obter 2x² menos 2c², colocando 2 em evidência, a gente vai encontrar que x² menos c² é o quadrado da diferença. Com isso, a gente vai ter x menos c, x mais c. Como está dentro do módulo, vai ficar módulo de x menos c, módulo de x mais c. Mas observa o seguinte, que módulo de x menos c é menor que delta. Então,
2 módulo de x menos c, x mais c, é menor que 2 delta x mais c. Pela desigualdade triangular, a gente vai obter que 2 delta módulo de x mais c é menor ou igual a 2 delta módulo de x mais módulo de c. Ora, mas observa o seguinte, que x é menor que delta mais c. Então, 2 delta módulo de x mais módulo de c vai ser menor que 2 delta, delta mais módulo de c. Certo? Então, dessa expressão aqui, a gente observa então que se módulo de x, se x é menor que módulo, se x é menor que delta mais c, módulo de x é menor que delta mais módulo de c, que é o que a gente tem aqui, certo? Então, somando módulo de c com módulo de c, a gente vai obter então que 2 delta vezes delta mais 2 módulo de c. Bem, a gente quer que delta seja pequeno, então a gente vai considerar ele entre 0 e 1. Considerando que ele seja entre 0 e 1, 2 delta vezes delta mais 2 módulo de c vai ser menor que 2 delta vezes 1 mais 2c. Então, o que a gente encontrou aqui até o momento? Que módulo de f de x menos f de c é menor que 2 delta vezes 1 mais 2 módulos de c. E a gente quer que esse módulo seja menor que epsilon. Então, a gente vai levar isso em consideração. Com isso, a gente vai obter, então, que o delta precisa ser o menor valor entre 1 e 1 sobre 2 vezes 1 mais 2 módulo de c para obter f de x menos f de c menor que epsilon, certo? Bem, outros exemplos interessantes que a gente pode observar é um deles a chamada descontinuidade removível. O que seria descontinuidade removível? Vamos considerar uma função dos reais, exceto o zero, para todos os reais. Tal que a lei de formação dessa função é seno de x sobre x. A gente sabe que essa função possui limite f de x quando x tende a zero igual a 1. Mas o zero não pertence ao domínio da função. Então, como é que a gente faz para inserir, vamos dizer assim, a continuidade na função f de x igual a seno de x sobre x? A gente vai redefinir ela, onde seno de x sobre x, quando x for diferente de 1, e preencher no ponto quando x é igual a zero, o valor 1, certo? Então a função ficaria dessa forma, seno de x sobre x quando x é diferente de zero e 1 quando x for igual a zero. Aí com isso a gente vai ter essa função f de x contínua, certo? Enquanto que a f de x seno de x sobre x genérica, sem ser por partes, né? Sem ser uma definição por partes, ela vai ser descontínua em zero, apesar de ter o limite. Okay? Outro exemplo a gente vai chamar de descontinuidade de primeira espécie. O que seria descontinuidade de primeira espécie? Então vamos supor o mesmo domínio, todos os reais exceto zero, com imagem com contradomínio todos os reais, tal que o f de x é igual a x sobre módulo de x. Bem, o limite dessa função, limite lateral dessa função pela direita é 1, certo? Porque a gente vai ter x sobre x, que vai dar 1. Já pela esquerda, a gente vai ter x sobre menos x, que vai dar menos 1. Ou seja, os limites laterais da função, eles são diferentes. Então, a gente chama de descontinuidade de primeira espécie.
A outra descontinuidade que a gente encontra também é chamada descontinuidade de segunda espécie, que é quando o limite nem existe. Como, por exemplo, a gente tem a função f de x igual a seno de 1 sobre x. Ora, mas limite de 1 sobre x quando x tende a zero, ele não existe. Ou ele vai para mais infinito ou vai para menos infinito, se a gente for calcular os limites laterais de 1 sobre x, certo? Então a gente considera que o limite de 1 sobre x não existe. Então a gente chama de descontinuidade de segunda espécie. Então aqui a gente encerra nosso primeiro vídeo da aula de continuidade.